Salve, salve rapaziada do canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites e apostas de futebol para esta sexta-feira, dia 30 de maio de 2024. Assim, separei 12 jogos super analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no canal. Caiu de paraquedas, deixa o like para fortalecer o nosso canal. Ativa o sininho de notificações para receber nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, rapaziada, para que ele possa estar chegando a mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar com vocês através das nossas dicas esportivas. E sem mais delongas, aposte com responsabilidade e aposta apenas para maiores de 18 anos. Vamos partir para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise vai começar pela Liga das Nações da UEFA Feminina, rodada 5. O jogo da Itália versus Suécia. É um confronto bem interessante. A equipe da Suécia é o atual líder e a equipe da Itália é a vice-líder, ou seja, é um duelo de 6 pontos para essas equipes. A equipe da Itália, 5 jogos, batendo over 2,5 em 4 deles. E a Suécia, 5 jogos sem perder, batendo ambos marcas nos últimos 4. Nos últimos 2 confrontos, bateu ambos marcas. Então, é um jogo que vejo com grande criatividade para gols, porque uma equipe balança, a outra também balança. Então, vejo aí um jogo bem complexo, mas tecnicamente equilibrado, evidentemente. Então, diante desse mercado, a equipe da Itália precisa mais do resultado, vai se expor, vai dar os contra-ataques à equipe da Suécia. Então, vejo um jogo para ambos marca muito bem elaborado. Vamos agora para o campeonato turco. Galatasaray versus Başakşehir. Campeão absoluto, Galatasaray enfrenta o Başakşehir na 5ª colocação, brigando pela 4ª colocação ali contra a equipe do Besiktas. Então, para essa partida, é aquele jogo de 6 pontos para o Başakşehir. Galatasaray completamente encaixado, 5 vitórias consecutivas, bateu mais de 1,5 em todos. Başakşehir bateu mais de 2,5 em todos. Nos últimos 2 confrontos, bateu over 2,5. Nos últimos 5, Galatasaray venceu 4 e empatou 1. Então, vai ser daquele jeito, meu parceiro, um jogo gigante. Então, vou estar deixando um jogo para mais de 1,5 e um jogo para ambas as equipes marcam gol. Galatasaray já é campeão, não briga mais por nada, então pode ceder uma zebra ao Başakşehir. Vamos agora para a Arábia Saudita. O jogo do Al-Ittihad, Al-Qadisiyah. A equipe do Al-Ittihad, meu parceiro, é uma equipe que vem a 5 vitórias consecutivas. A equipe do Al-Qadisiyah também, 4 vitórias consecutivas, batendo over 1,5 em 4 deles. E nos últimos confrontos diretos, jogo bem equilibrado. Foi jogo bem equilibrado mesmo, com 3 vitórias do Al-Ittihad e 2 empates, batendo ambos marcas nos últimos 4 confrontos. Ou seja, jogo de gigantes, mas essa equipe do Al-Ittihad deve levar a melhor. Vou deixar Al-Ittihad chance dupla com empate aí. Vamos agora para mais um jogo de seleções feminina. Temos o jogo da Noruega versus a Islândia, início às 15 horas. Bom, em classificação é o confronto do segundo versus o terceiro colocado. Ambas as equipes aí não tem chances mais de classificação e a Noruega tenta se safar aí desse possível rebaixamento. Para essa partida, meu parceiro, a equipe da Noruega vem batendo mais de 1,5 em 3 dos últimos 5 jogos. E a equipe da Islândia é uma equipe que vem a 5 jogos sem vencer. O último confronto foi 0-0. Então, em 5 confrontos, bateu under goals em 3 dele. Vou deixar um jogo para menos de 3 gols e meio nessa partida. Temos aqui a Alemanha feminina versus Países Baixos. É o confronto do primeiro versus o segundo colocado. Ambas as equipes com chance de classificação. A Alemanha joga pelo empate. A Alemanha batendo over 2,5 em todos os jogos. E a equipe do Países Baixos batendo over 2,5 também em todos os jogos. Último confronto 2-2. Jogo de gente grande para essa partida. Acredito em um confronto para over 2,5
ou ambas as equipes marcam gols. Bélgica versus Espanha às 15h30 é o confronto da líder Espanha versus Bélgica, que luta contra o rebaixamento. A equipe da Espanha joga pelo empate. A equipe da Bélgica, 5 jogos, over 2,5 em 4 deles. E a Espanha, 5 jogos, over 2,5 em 4 deles. Último confronto, 3-2 para a equipe da Espanha. É um jogo para over 2,5, é um jogo para ambos marcas nessa partida. Inglaterra versus Portugal, início às 15h45. É o confronto da segundo colocado versus terceiro colocado. A equipe da Inglaterra, em 5 jogos, bateu under 2,5 em 3 deles. E a equipe de Portugal, em 5 jogos, over 2,5 em 3 deles. O último confronto foi 1-1. Os últimos 3 confrontos foi under goals. É um jogo que vou buscar aí essa vitória da equipe da Inglaterra, quem sabe com empate anula. Vamos para a Irlanda, divisão Premier, 18ª rodada. A equipe do Bohemians, 5 jogos, batendo over 1,5 em 2 deles. E a equipe do DR City, meu parceiro, batendo mais de 1,5 em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória da equipe. Bom, em classificação é o confronto do terceiro versus o quarto colocado. Ambas as equipes empatadas ali com 27 pontos para essa partida. É jogo para mais de 1,5 gols. Bom, continuação ainda na Irlanda. Temos o jogo do Cork City versus Shelbourne às 15h45. É o confronto do sexto colocado versus nono colocado. Cork City não passa por um bom momento. A equipe do Cork City vem a 4 derrotas consecutivas, batendo over 1,5 em todos. Shelbourne, over 1,5, vamos assim, under 2,5 pelo menos em 3. A equipe do Shelbourne empatou o confronto mais recente, vai atuar fora. Vou deixar uma chance dupla aí, Shelbourne com empate. Ainda na Irlanda, temos o jogo dos Sligo Rovers versus Patricks às 15h45. Bom, a equipe dos Sligo Rovers em 5 jogos vem batendo over 1,5 em 3 deles. E a equipe do Patricks batendo over 1,5 em 4 deles. Nos últimos 3 confrontos bateu over 1,5. Para essa partida, meu parceiro, é jogo para over 1,5 gols. Over 1,5 gols. E confronto de zebra fica meio complexo, mas ao mesmo tempo fica favorável. Então vou deixar aí casa com empate como boa opção de mira possível zebra. Temos o jogo do Shamrock Rovers versus Galway. Início às 16 horas. É o confronto do líder. O confronto do líder aqui, Shamrocks, versus a equipe do Galway, que é o 7º colocado. A equipe do Shamrock Rovers, 5 vitórias contundentes, batendo mais de 1,5 em todas. E o Galway batendo menos de 2,5 em 3 de 5. Último confronto, 1-0 para o Shamrock Rovers. Vou deixar o Shamrock Rovers para vencer. Em jogos de seleções novamente, temos França versus Suíça, meu parceiro. É o confronto da líder versus a última colocada. É um jogo de comprimento de tabela para essa equipe da França. O confronto acontece às 16h10. França, 4 vitórias contundentes. A equipe da Suíça não vence 5 jogos. E é um jogo bem complexo e equilibrado, mas acredita ainda na equipe da França. Vamos lá, Brasileiro Série B. Temos o jogo do Vila Nova versus Novo Horizontino às 19 horas. É o confronto do terceiro versus o quinto colocado. A equipe do Vila Nova, 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias, batendo over 1,5 em 4 deles. Novo Horizontino, 5 jogos, batendo over 1,5 em 3 deles. Nos últimos 3 confrontos, bateu ambas as equipes marcam e bateu over 1,5. Para essa partida, acredito no mercado para over 1,5. Ainda em jogos de seleção, temos um amistoso internacional feminino entre Brasil versus Japão. A seleção brasileira vem a 4 vitórias e 1 derrota. A última vitória foi diante dos Estados Unidos e a última derrota também foi diante dos Estados Unidos. A equipe do Japão, 4 vitórias e 1 empate, batendo ambos marcas nos últimos 4. E nos últimos 2 confrontos, 1 empate e 1 vitória da seleção brasileira. Para essa partida, acredito em um jogo para ambas as equipes marcam. E aí, rapaziada, ao mais é isso. Espero que tenham gostado. Mas, Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal. Essas são as nossas análises, prognósticos e palpites de aposta esportiva desta sexta-feira.
vou estar deixando para você uma boa tripla, uma boa dupla, para que vocês possam analisar novamente e decidir que segue ou não com as nossas dicas e aposta esportiva. Bom, vou estar deixando para vocês, aqui mais de 1.5 Sligo Rovers versus Patricks. Vou estar deixando Shelbourne com empate e vou estar deixando vitória da equipe do Shamrock Rovers. Bom, outra boa opção que vocês podem pegar, é aqui no jogo da Etihad, chance dupla, casa com empate. Galatasaray, um jogo para mais de 1.5 over 2,5 é uma boa pegada. E podemos pegar aqui esse mais de 1.5 entre Vila Nova versus Novo Horizontino. Então, duas triplas muito bem analisadas. Mude sua dupla, mude sua tripla da forma que achar melhor. Planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Avante!